Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que renova para nós, de estarmos aqui reunidos para mais esta oportunidade de estudo, de aprendizagem, que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, no clima de fraternidade, entendimento, compreensão, buscando envolver nossos melhores sentimentos, para que possamos conjugar os nossos melhores esforços com a inspiração do alto, sintonizando com os nossos amigos espirituais que nos amparam, orientam, cuja vinculação se dá pelo campo dos sentimentos. Agradecemos por essa oportunidade, que nós possamos fazer de um momento como esse um degrau na escada ascensional, um passo avante no domínio das nossas más tendências, inclinações más, para que o melhor seja alcançado por nós. Que assim seja. Muito bem, antes de fazer a leitura, vou projetar aqui o texto. Hoje nós vamos estudar o versículo, a partir do versículo 11, do capítulo 2, do livro Gênesis. Vou fazer a leitura aqui a partir do versículo 10. Saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Muito bem, fiquemos aqui, porque hoje nós eu quero trazer aqui, hoje, um estudo do Honório sobre Romanos 11. Quem tiver aí o texto bíblico, de preferência a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, já pode aí buscar, separar aí, já marcar o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 11. Nós já falamos bastante na semana passada sobre o versículo 10, só para nos lembrarmos aqui rapidamente. Saiu o rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia e se tornava em 4 braços. Falamos já do que seria o rio, que são os hábitos, os fluxos, o fluxo que parte da nossa intimidade. O Éden, um mundo avançado de onde vieram para cá os exilados. O Éden também como sendo o nosso próprio jardim interior. O jardim é como se fosse o Éden na sua forma básica, na sua forma natural, para que seja aprimorado e aperfeiçoado
para se transformar no Éden, e fizemos aquela analogia com o coração de Jesus, do ponto de vista filosófico, que representa para nós o Éden, o modelo estrutural, o modelo de engenharia, digamos assim, para a configuração do nosso Éden interior, e que, obviamente, esse movimento, esse Éden, tem o seu sentido pragmático, porque isso deve se concretizar no plano físico, seja no lar, no trabalho, na via pública, na sociedade, no mundo. Trabalho que é feito a partir do nosso mundo interior, para que se reflita no mundo exterior, para que haja um aperfeiçoamento do mundo exterior, que é tema importante da doutrina espírita, abordado por Allan Kardec, por exemplo, no capítulo 18 de A Gênese. Nós temos aqui separado aqui um texto, vou buscar aqui, fazer a conexão desse texto com o nosso estudo. Então, do ponto de vista cósmico, social, o fluxo que veio do Éden para regar o nosso jardim, que é o mundo, a Terra no seu estágio primitivo, por volta aí de 40 mil anos atrás, com o surgimento do Homo sapiens sapiens. E esse rio aqui à porta, esse fluxo de espíritos inicia o seu processo de reencarnação em meio aos espíritos que vinham evoluindo na Terra. Obviamente que esse movimento de chegada dos exilados de Capela não representa o único aporte no campo da enxertia que foi feito aqui. Antes deles, houve outros, mas esse movimento dos exilados de Capela nos parece ter sido mais significativo, porque ele foi um divisor de águas. A partir daí, houve um progresso mais acentuado aqui na Terra, pelo que nós podemos depreender, certo? Então, esse fluxo inicia a sua reencarnação aqui na Terra, e com o tempo formam-se 4 grandes grupos: os arianos, os hebreus, os egípcios, os hindus, que são os 4 braços do rio. E, no ponto de vista filosófico, os 4 braços da nossa intimidade, que vão distribuir as águas dos sentimentos, no caso aí a água que verte do coração de Jesus para irrigar os nossos corações, consequentemente a terra, ele vai se distribuir para a humanidade sedenta por meio dos nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações. São os 4 braços. Lembram-se que fizemos aquela conexão com a equação das 7 bem-aventuranças e a equação da expressão dessas virtudes no capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças, capítulo 5, 3 a 9, as 7 principais, e o mecanismo ou a matemática da expressão, a equação da expressão, as válvulas por onde nós vamos dar vazão às águas dos sentimentos nobres, pensamentos, palavras, atitudes e ações. Mateus 5, 43 a 48. Amai, bendizei, fazei bem e orai. São as diretrizes aí para a nossa vivência na Terra, sendo que o amor deve ser a locomotiva, o motor a puxar
toda engrenagem ou empreendimento. Amai-vos e instruí-vos. Nós vamos amar e vamos nos instruindo para irmos aprimorando a forma de amar. Porque nós estamos vivendo um momento de grande progresso intelectual, mas imensa indiferença moral. E o amor, então, se faz urgente no plano interior de cada um de nós. Então, é só essa recapitulação que eu gostaria de fazer, porque agora nós vamos tratar dos 4 rios. Versículo 11. O nome do primeiro rio, nome do primeiro é Pison. Esse é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Esse rio, chamado Pison, ele representa o grupo de Israel. O grupo de Israel é aquele que, entre todos os exilados, conforme Emmanuel vai nos auxiliar com a sua ideia, que consta no livro Caminho da Luz, os hebreus eram os que detinham conhecimento superior do Deus único. Mas, embora detendo esse conhecimento superior do Deus único, eles eram muito exclusivistas no seu mundo de origem e continuaram vistas aqui na Terra. Daí as complicações, as providências de fora para dentro, que foram adotadas pela misericórdia divina, trazer aquele abalo renovador para os hebreus. As invasões, as conquistas, as deportações, as destruições sucessivas do templo, a diáspora. Movimentos para abrir, quebrar a cristalização, o endurecimento dos corações. Então, representa o grupo dos hebreus. Esse é o que rodeia toda a terra de Avilá. Essa terra de Avilá situava-se provavelmente na Arábia, conforme os entendidos. E esse ouro, onde há ouro, o ouro que os hebreus detinham, é o conhecimento. O ouro precioso, cujo conhecimento, por meio das profecias, iria envolver todo o orbe, com as 3 revelações: Moisés, Jesus e hoje o Espiritismo, a 3ª revelação. Esse é o significado do ouro, preciosidade do conhecimento. E vai, com esse conhecimento superior, à medida que vai sendo adotado por nós e implementado, vai proporcionando o desenvolvimento da luz, o surgimento da luz, que é o brilho, e decorre do desenvolvimento das virtudes. Então, o brilho é mais precioso, porque o desenvolvimento intelectual ele produz um certo brilho, mas um brilho de cunho frio, inicial, sem grande expressão. O brilho a que se refere aqui, que é associado ao ouro, que é um elemento de alta preciosidade, ele só surge na terra do nosso coração pelo desenvolvimento das virtudes, na sua ampla gama que se sintetizam no amor. Então, o amor expressa a síntese ou a fusão das virtudes. E as virtudes representam o amor digamos, em decomposição, como se por um prisma, certo? Então, para desenvolvermos o amor na sua plenitude, é preciso operar e desenvolver as virtudes, todas elas.
E as virtudes só se desenvolvem no campo social, no contato social com os seres e as coisas. Com os seres. Compaixão, a misericórdia, o auxílio, a piedade, a paciência, a compreensão, a energia serena, no auxílio nos processos de reeducação, e também as virtudes, elas também se desenvolvem da forma como nós lidamos com as coisas, conforme fazemos o bom uso das coisas materiais. O bom uso das coisas materiais proporciona o desenvolvimento de virtudes. O mau uso das coisas materiais vão alimentar as paixões, capitaneadas pelo egoísmo. De acordo, pessoal? Então, a preciosidade que os hebreus trouxeram para nós, conhecimento superior. E vamos tratar disso aí, quando vamos aprofundar um pouco o assunto, com a Epístola aos Romanos. Continuando aí no estudo desse rio, que simboliza os hebreus, o versículo 12. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Então, esse ouro que é bom, que é o conhecimento simbolizado pela oliveira, cuja raiz percorre todo o universo, cujo protótipo é Jesus, a árvore de cunho aprimorado, e por isso que ele é chamado de árvore da vida, como já vimos, que sintetiza todas as três árvores, a figueira, videira, oliveira. Figueira, conhecimento, videira, esforço, oliveira, o resultado, que é a luz. E a oliveira produz azeitona, que macerada, nos fornece o óleo, o azeite, que é o combustível da luz. Por isso a oliveira é o símbolo da árvore da vida, a oliveira, tá? Muito bem trabalhada por Paulo na Epístola aos Romanos. E bom, porque, evidentemente, o conhecimento que foi trazido pelos hebreus acelerou o nosso progresso aqui na Terra. Isso era um conhecimento das leis divinas, das leis universais, do conhecimento mais avançado. E esse bidélio, ali, ó, o bidélio era uma substância que tinha a cor do maná. Olha aí o símbolo aí do maná aí. Ou seja, esse ouro é também um alimento. O conhecimento é o alimento que vem do céu, que vem de cima, que vem dos planos superiores para nós. E a pedra sardônica, que é um tipo de ônix, tá? É um tipo de ônix. Se não me engano, é uma pedra avermelhada. E duas dessas pedras ornavam a estola sacerdotal em que estavam gravados os nomes dos filhos de Israel. Então, convido os amigos aí para mergulharmos no texto de Romanos. Quem tiver aí com a Bíblia, tiver a possibilidade, pode abrir aí Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 11. Eu vou esperar um pouquinho para quem está com ela na mão aí, abrir para ir acompanhando o assunto e assim podemos trazer aqui um entendimento bastante interessante que devemos nos estudos do nosso amigo Honório Onofre de Abreu. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram
para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então, quando Paulo diz assim, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, nós podemos perguntar o seguinte: alguém tropeça de propósito para cair? Não. Então, na verdade, meus amigos, ninguém tropeça de propósito para cair. Os irmãos que nós dizemos que estão em queda, na queda simbólica, são irmãos que estão buscando a felicidade à sua maneira, mas estão buscando. Então, eles buscam instintivamente uma preciosidade. Mas essa preciosidade para eles, por enquanto, a felicidade, para eles, por enquanto, decorre da satisfação das paixões, dos prazeres. Mas o essencial, a preciosidade, que é instinto da busca pelo melhor, aí está presente, bastando ser apenas redirecionado. O instinto da busca, que é a força para progredir, ele é inato em cada um de nós. Inato. Mas nós, durante um certo tempo da nossa evolução, nós associamos essa busca pelo melhor à satisfação imediata dos sentidos. E aí nós investimos, normalmente o espírito investe muito tempo, muito do seu interesse pessoal na busca da satisfação desses desejos, tá? Então, isso que define o que nós chamamos de queda. Define a rebeldia, a devoção ao egoísmo, ao bem-estar próprio, de maneira exclusivista. De acordo? Então, esse tropeço não é queda. Agora, essa queda, ou essa busca exclusivamente pela felicidade egoística, é que desenvolveu a linha de conexão vibracional com os espíritos que vinham evoluindo na Terra. Uma conexão vibracional pelo baixo nível de um, com a proposta mais elevada do outro. Porque os que estavam aqui na Terra estavam evoluindo em ascensão natural, pela força das coisas, pela força para progredir, tendo saído das faixas animais, buscando a sua ascensão natural, ansiavam pelo melhor. Já tinham anseios, embora não articulados, embora não definidos, mas já ansiavam ou precisavam de avançar no progresso. Então, como nós aprendemos na codificação que os espíritos progridem por si mesmos naturalmente, e o progresso não depende de um ensinamento exterior, vejam bem o que eu estou dizendo. O progresso individual de nós não depende intrinsecamente de um ensinamento de fora. Não depende. A força para progredir é inata, ela se desvela de dentro para fora, e essa força é autossuficiente
para nos fazer progredir, porque embutida nesse desejo está o desejo, a busca pela felicidade. Certo? Agora, como Deus, como os espíritos são uma das forças da natureza, consequentemente, uma das leis da natureza, Deus proporciona a aceleração do progresso por meio do contato social, fazendo com que os mais avançados reencarnem junto aos menos avançados, para que, pelo contato social, pelo atrito, os mais avançados possam sensibilizar os mais novos. Ficou claro isso? Versículo 12. E a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Entretanto, voltando à questão da, da fomentação do progresso pela presença dos mais adiantados, junto aos novos, entretanto, quem vai reencarnar para acelerar o progresso dos mais novos não são os espíritos superiores, os chamados anjos, não, porque esses não merecem contato com seres ainda embrutecidos. São aqueles que já têm o conhecimento para se graduarem junto dos anjos, mas que querem viver no nível do embrutecimento. Por isso é que Paulo vai dizer: se a sua queda é a riqueza do mundo, ou seja, o seu estacionamento nas faixas do primitivismo e a chegada aqui na Terra é a riqueza do mundo, da Terra, pelo que eles trazem de componentes arquivados no campo subconsciente, certo? Porque no campo subconsciente dos exilados, meus amigos, o campo subconsciente dos exilados está presente, ou estão presentes, conhecimento de matemática, física, medicina, robótica, astronáutica, economia, filosofias, evangelho, arquitetura, engenharia, tudo, todo o componente teórico, prático, para transformar o jardim terreno num Éden. Entenderam? Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, imaginemos, se a queda deles, seu estacionamento moral, representa a riqueza da terra, a sua diminuição ou a diminuição dos meios de expressão dos seus impulsos, porque não houve uma diminuição. Vamos raciocinar. Nós aqui na Terra temos amplos meios para irradiarmos os nossos valores interiores, não temos? Olha o que estamos fazendo aqui, veja o que estamos fazendo aqui à distância por meio da internet. Nós não estamos irradiando os nossos propósitos? O automóvel não facilita que nós nos movimentemos irradiando os nossos desejos ou buscando a sua satisfação? O avião, a robótica, o telefone celular não representam? As ruas asfaltadas não são facilitadores para que nós nos multipliquemos individualmente e ampliemos a órbita da nossa influência pelo mundo? É ou não é?
rede social. Então, quando nós saímos de um mundo que tem todos esses recursos e vamos para o mundo primitivo, é diminuição, ou não é? Da nossa capacidade de expressão. Não é? Por isso é que Paulo fala, que a sua diminuição, a riqueza dos gentios, porque eles sendo forçosamente, de fora para dentro, contidos, tanto pelo esquecimento do passado, quanto pela pobreza dos recursos exteriores, eles seriam compelidos pela força das coisas, nos embates rudes, os impactos com os primitivos, pancada, elevando pancada, eles é que seriam os primeiros a colocar para fora os melhores sentimentos com o tempo, ou não era? Porque os outros não tinham. Os outros estavam desenvolvendo. Certo? Então, nós temos dois grupos. O da terra, primitivo, que ainda não conhecia piedade, compaixão, misericórdia, estava na sua linha natural. Concordo, meus amigos? O outro grupo, que lá no seu mundo de origem já conhecia o que era compaixão, piedade, misericórdia, conseguia explicar conceitual de forma inteligente o que significa compaixão, misericórdia, piedade, certo? Mas, ô Júlio, Mas não queriam praticar essas virtudes. Então, eles seriam, pela força das coisas, num contato rude, forçosamente compelidos a sacar de dentro de si essas virtudes. Diga isso. eu ia não. Quando eu ia perguntar, foi o que você acabou de falar, porque eu ia falar justamente isso. Eles conheciam, mas não praticavam o que conheciam. Justamente por isso houve esse degredo, vamos dizer assim, né? Porque já tinham condições de fazer e não faziam. Mas aí, com esse degredo, favorece a eles desenvolver esse sentimento. Exatamente. Eles vão ser forçados, porque naquele embate, naquela luta, mata, morre, mata, morre, mata, morre. Quem é o primeiro que vai cansar? E será que o contato também... É de fora, que tem mais conhecimento, porque o outro não tem como parar, ser piedoso, ser misericordioso, perdoar, porque ele não conhece ainda essas virtudes. Então, na sua linha de crescimento natural, gente. Ô, Júlio, diga lá. Será que também o contato desses espíritos, né, altamente intelectualizados, com espíritos ainda em desenvolvimento, mas, no entanto, talvez assim, mais ingênuos, aflorando para essas situações, será que esse contato, vamos dizer assim, entre aspas, do bruto com o inocente, vamos dizer assim, entre aspas, será que isso também ajudaria o crescimento de quem foi degradado? Evidentemente, é o que Paulo vai dizer aí, ó. Paulo vai dizer sobre isso aí, ó. Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Quanto mais... porque eles, até pelo cansaço, até por... Peraí, eu conheço coisa melhor, poxa. Eu é que tenho que tomar a iniciativa de acabar com essa selvageria aí, véio, que o outro não tem. Porque os espíritos que vêm evoluindo na linha natural de baixo para cima, não vamos dizer que eles não conheçam compaixão, piedade, misericórdia, mas eles conhecem as formas embrionárias. Por exemplo, o leão. O filhote macho do leão.
Quando ele cresce no bando e se torna lá um jovem adulto, ele é expulso pelo pai. Então ele vai procurar outro grupo, certo? Ele chega lá no outro grupo, tem um leão que domina. O que acontece? Se aquele leão já foi um leão mais velho, esse novo massacra. Massacra. Eles destroem matam o leão velho, certo? Leão mais velho. E se esse leão mais velho tem filhotes pequenos, ele vai matar todos os filhotes pequenos desse leão. É a lei natural. Tá? Para que a fêmea entre no cio e ele tenha os seus próprios filhotes. Mas ninguém se entristeça, não, porque esses leõezinhos que ele mata, que o que chega mata, o princípio inteligente volta para o ventre da mãe e renasce como filho do novo. Estão entendendo? Renasce, tá? Eles renascem. Aí, esse que nasce, que é filhote dele legítimo, ele já é tratado com brandura pelo... Então, os animais, eles têm uma noção embrionária de piedade, amor, mas é embrionário. Então, o princípio inteligente vai carregando isso para a humanidade. Na humanidade, eles vão aprender o que é piedade, misericórdia, compaixão de forma mais ampla, é com os mais avançados, que vão ser compelidos pelo embate duro a exteriorizar a piedade, a compaixão e a misericórdia, para terminar com aquela selvageria, vocês estão entendendo? E assim eles vão chamando a atenção dos novos, que são novos, inocentes em termos, tá? Porque já são espíritos que precisam avançar, tá? Não são novos, inocentes assim, plenamente, não. Eles já adquiriram um grau de maturidade para permitir aquela ligação com espíritos complicados, que vêm de mundo mais avançado, tá? Já estão precisando avançar, de acordo? Por quê? Os inocentes mesmo, os inocentes propriamente ditos, são retirados para a enxertia dos complicados, tá? Então, eles são retirados, são levados para os mundos ainda um pouquinho mais primitivo para um amadurecimento maior. Tem uma ideia, amigos? Certo? Então, esse embate vai auxiliar os dois. O grupo que chegou e o grupo que aqui estava, tá? Então, essa riqueza, a riqueza do mundo é o que está no subconsciente dos exilados de capela, tá? É a riqueza. Aqui na Terra não tem ainda. Não tinha. Ainda não tinha. Com a chegada deles, é que isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. De acordo? Então, porque convosco, continuando aí no versículo 13, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar algum deles. É o que você falou, Luiz. Incitar a emulação. Aqueles que vieram de fora, para que eles acelerem o passo, tá? É o que você falou aí, o auxílio para que os que vieram de fora também entrem no processo das virtudes. Eles já estão retardatários, eles já estão estacionários há muito tempo. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então, a rejeição deles lá no mundo de origem é a reconciliação daqui na Terra. Qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Os mortos como sendo os elementos aí que ainda não vivenciam as virtudes, tá, meus amigos? São os mortos.
E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Aí nós já começamos a entrar na questão da enxertia. Ó. Veja lá o 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, o que Paulo está dizendo aí? Alguns dos ramos foram quebrados. Os exilados de Capela representam alguns dos ramos quebrados da oliveira lá no mundo de origem. Certo? Ramos da oliveira. Trazido para cá. Para serem enxertados aqui na terra. Enxertados onde, meus amigos? No zambujeiro. Vocês sabem o que é o zambujeiro? A oliveira brava. O zambujeiro é a oliveira. Olha que interessante. O zambujeiro é a oliveira brava. Olha o que Paulo está falando. Que os ramos da oliveira foram quebrados, lá no mundo de origem, foram enxertados aqui no jardim, no zambujeiro, que é a oliveira brava. É a oliveira que vem crescendo, vem se desenvolvendo naturalmente, na trajetória evolutiva. Deu para entender? De baixo para cima. Natural. Porque o símbolo do zambujeiro, que é a oliveira brava, define que eles têm todos os recursos embrionários embutidos. É isso que aprendemos com a doutrina espírita, que nós trazemos todos os germes da perfeição em estado potencial para serem desenvolvidos. Certo? Natural, zambujeiro. Agora, quando a oliveira é enxertada na oliveira brava, que é o zambujeiro, o movimento contrário também ocorre. O zambujeiro também é enxertado na oliveira definitiva, não é? Não é? Então, os exilados vieram para a terra, foram enxertados aqui no tronco dos que estavam evoluindo aqui. Por sua vez, os que estavam evoluindo aqui foram enxertados na oliveira verdadeira, ou seja, eles entraram no conhecimento da oliveira. Quem acompanhou o nosso trabalho do Jeremias naquela palestra que fizemos na FEAC, foram 2 palestras, Jeremias, no século XXI, lá na Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, na FEAC, Jeremias, no século XXI, vocês vão notar que nós aquela narrativa, trouxemos no estudo aquela narrativa do Jeremias, se não me engano é o capítulo 24 de Jeremias, em que Jeremias está dialogando com Deus. Deixa eu achar aqui para você. Ele fala do cesto de figos. Aqui, ó. Jeremias 24. Ele conversando com o Senhor, fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. Então, o que significa isso? O degredo dos hebreus, a retirada dos hebreus pelos babilônicos de Jerusalém, sendo levados para a Babilônia, representa a enxertia de um no outro, uma reciclagem. Olha que coisa interessante. Tanto os babilônicos caldeus, quanto os hebreus que eram do tronco semita, eram exilados. Obviamente que em meio a eles estavam os da terra, ali reencarnados juntos, certo? Mas os judeus, os hebreus, conservaram aquele exclusivismo do mundo de origem,
por isso foi necessário esse movimento que representa a lei de destruição, o abalo que vem de fora para dentro, que os caldeus representaram para os judeus, para os hebreus, foram de lá retirados e levados para a Babilônia. Ou seja, eles não queriam levar o conhecimento para outros povos, mas eles foram compelidos pela deportação e o movimento de escravização. Foram enxertados na Babilônia, perceberam? E lá na Babilônia eles foram forçados pela convivência no contato social com os babilônicos a se autoafirmarem os seus conceitos, confirmarem a sua fé, a sua crença, a sua fé. Perceberam? E nesse movimento eles foram sensibilizando muitos babilônios. E nós estamos aqui hoje, 2.600 anos depois, estudando. O que nós estamos estudando? Velho Testamento. Júlio, Assunto dos profetas hebreus, onde estamos? Diga lá, meu amigo. dentro desse raciocínio que você está falando aí, que eu estou aqui pensando aqui, se na época de Jesus, então, não tivesse o domínio do Império Romano, talvez a gente não tivesse essa divulgação toda dos ensinamentos de Jesus. Talvez Sim. ficasse restrito ali entre eles. Sim, porque os romanos, o que os romanos representam? Os romanos representam a Babilônia que cresceu. Uhum. E o que Interessante. aconteceu? Novamente, Roma dominou Jerusalém. É. O primeiro que conquistou Jerusalém, primeiro no Império Romano, quando ainda o Império Romano não era Império Romano, era República, o último século da República Romana, o último século antes de Cristo, quem comandou legiões e partiu para Jerusalém, conquistou Jerusalém com as suas tropas de legiões, foi Pompeu, em 63 a.C. 63. Reciclagem. Reciclagem do movimento. Talvez Pompeu tenha sido um desses caldeus importantes aí que estavam presentes lá no cerco de Jerusalém em 587, ou talvez o próprio que tenha fomentado o movimento numa reencarnação. Certo? É uma ideia que nós lançamos aí. E os romanos, então, representaram a força impactante de fora para dentro para retirar, que os judeus continuaram com o seu movimento exclusivista. Então, o que aconteceu em 70? Vespasiano e Tito, filho de Vespasiano, destruiu novamente o templo. Não foi o que aconteceu em 70? E a finalização da destruição do templo ocorreu no tempo de Adriano, por volta de 136 depois de Cristo. E Adriano, então, espalhou os judeus pelo mundo. Adriano promoveu a diáspora. Então, aquele movimento que os judeus não queriam fazer espontaneamente, de abrirem os seus corações para os outros povos, eles foram compelidos a fazer pela força das coisas, pelo impacto de fora para dentro. Tem uma ideia? Então, Roma. Falamos aqui da Babilônia e falamos de Roma. Roma representa um filtro muito significativo para os espíritos em evolução na Terra. Porque para Roma foram caldeados
os espíritos que fomentaram e formaram Babilônia, Grécia, Esparta, Pérsia, por exemplo. Para ficarmos aí nesses 4 grandes povos. Os espíritos foram caldeados para Roma. O filtro de civilização, tá? Apresentou um filtro de civilização importantíssimo, tanto que com repercussões evidentes e eloquentes na nossa civilização atual, na civilização moderna. É inegável. O legado dos romanos é inegável. De acordo? Então, todo aquele grupamento ali que vinha evoluindo. Egito também, tá? Egito, Babilônia, Grécia, Esparta, principalmente esses 4 foram recambiados para o Império Romano. E, obviamente, com elementos persas. De acordo? E ali no Império Romano, é como se eles trouxessem o melhor que eles tinham regimentado na trajetória evolutiva para uma busca de, quem sabe, conseguir-se formar um povo único na Terra. Para que, quem sabe, nós tivéssemos hoje aqui na Terra uma única nação, uma única pátria. Então, o primeiro movimento de globalização representou o Império Romano. Certo, amigos? Algum comentário? Comentários estão abertos, tá? Alguma dúvida aí quanto a essa questão aí de Romanos? Então, alguns dos ramos foram quebrados onde? Lá num dos mundos de Capela. Os ramos da oliveira foram trazidos para a terra para serem enxertados onde? No natural zambujeiro, que é a oliveira brava, que é a oliveira que vem desenvolvendo naturalmente pela evolução. Porque também é oliveira, tá, meus amigos? Os espíritos que vêm evoluindo naturalmente são também oliveira, em desenvolvimento. É a oliveira brava, é a oliveira inocente. E vai se graduando aí para receber, amadurecendo, para receber a enxertia do conhecimento mais avançado da oliveira verdadeira. Então, os exilados pertenciam a uma oliveira boa, mas não queriam vivenciar o amor, e os gentios, pertencentes à oliveira brava, inculta, ainda não burilada. Então, ao mesmo tempo que a boa oliveira foi enxertada na oliveira brava, a oliveira brava foi enxertada na boa oliveira. Contra a natureza, o pior no melhor. Não é isso que acontece? O enxertia na natureza é o melhor no pior. Em termos espirituais, é o pior no melhor também. Ambos os dois, um no outro. Digamos assim. Então, porque naquele momento, o que acontecia com os gentios, principalmente os romanos? Como os judeus tinham rejeitado Jesus, os romanos estavam aceitando, então eles já estavam ficando meio orgulhosos, meio ensoberbados. A soberba estava crescendo na intimidade, porque, olha, nós reconhecemos Jesus como Messias, mas os judeus não reconheceram. Aí por isso que Paulo vai dizer assim no 18: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Porque o zambujeiro, o novo, não tem seiva para sustentar
os galhos da oliveira? Não tem a seiva ainda, tem? Não tem. Vai desenvolvendo, ele está desenvolvendo, ainda falta condição. Dirás, pois, versículo 19, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Orgulho, vai dizer Paulo. Orgulho. Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Isso é uma verdade. Os ramos foram quebrados, trazidos para a terra, para que os da terra fossem enxertados. Mas o da terra fazer essa afirmação representa o quê? Orgulho. Representa um movimento inicial de entrada no desvio que trouxe os exilados para cá. É o mesmo problema. O início do problema que trouxe os exilados para cá, no coração dos romanos. Então é isso que Paulo combatia. Porque ele sabia que a enxertia que veio de fora é para acelerar o progresso dos gentios. Certo? Aí Paulo vai dizendo no 20, versículo 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Ou seja, por eles não acreditarem efetivamente na força do amor, eles acreditavam em Deus, acreditavam no conhecimento superior, mas eles efetivamente não acreditavam no amor ao ponto de investirem a sua vontade na prática do amor. Eu não acreditavam. Eles concordavam com o ensinamento superior, mas acreditavam fielmente nos seus próprios desejos interiores. E os alimentavam. De acordo? Está bem, se pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te soberbeças, mas teme. Então vocês não conhecem o que eles conhecem. Embora eles conheçam e não fazem, mas vocês não conhecem. Então, o elemento que não conhece, se ele se ensoberbece, ele já tem aí todos os ingredientes também para o desvio da caminhada, desvio do caminho correto. E incorrer no mesmo erro que trouxe para a terra os exilados. E Paulo continua, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Ou seja, se Deus podou os ramos naturais da oliveira por causa do endurecimento deles, evidentemente que os elementos ainda embrionários são mais facilmente retirados ou não. Mais facilmente, porque os brotos são ainda tenros, é muito mais fácil você cortar. Entenderam aí, amigos? Então, os elementos estavam lá em capela, na oliveira, já recebendo aquela transfusão da seiva. E foram quebrados pela dureza do coração. Imagine quem foi recém-enxertado. É muito mais fácil ser retirado. Ser retirado para não que essa complicação não se engrandeça, certo? 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Aí são as medidas impositivas da lei de causa e efeito. As dificuldades impostas pela expiação. Deus nos impõe a encarnação? Impõe.
quando o espírito tem má vontade ou está, pela sua ignorância ou má vontade, atrasa a sua marcha evolutiva, a dificuldade é imposta, sim. Questão 262A. Deus não apressa a expiação, mas ele pode impor uma existência a um espírito retardatário. Pela má vontade ou ignorância? Questão 262. Certo? É uma conjugação de heteronomia com autonomia. Conjugação das duas coisas. Certo? Heteronomia com autonomia. Mas essa heteronomia é em função do que emerge de dentro para fora do indivíduo, tá? E também eles, versículo 23, também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. O que aconteceu, por exemplo, com o grupamento dos egípcios, que Emmanuel informa que foram os que praticamente todos voltaram para a capela. Os do grupamento egípcio. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Por quê? 24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, Paulo está dizendo que esse grupamento aí que estava já bebendo junto de Paulo da seiva, da linfa, da oliveira, era aquele grupo que, entre o grupamento dos gentios, estava mais avançado, já tinha condições de compreender o ensinamento que os hebreus detinham e que tinham a missão de disseminar pelo mundo. Eles já tinham essa condição. Então, eles simbolicamente foram cortados do zambujeiro natural. Eles emergiram da massa. Ficou claro? Emergiram da massa. Utilizando o símbolo do oceano, eles colocaram a cabeça para fora d'água. Então, eles foram pinçados e enxertados lá na oliveira. Certo? Contra a natureza. Aqui é o símbolo da gente. Eles são espíritos que já estavam maduros para entrarem nesse conhecimento. Esse é o símbolo. Quanto mais os que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira, ou seja, eles voltarão para o seu mundo de origem. Não ficarão aqui para sempre. Aconteceu com os egípcios e com outros tantos aí que destacaram. Ficou claro aí, amigos? Alguma ideia? Então, nós estamos notando aí, conforme o nosso irmão Honório acentuou nos seus estudos, que Paulo tinha um conhecimento profundo acerca desses movimentos aí de transmigração, de enxertia, do melhor no pior, do pior no melhor. E Paulo também era um exilado, vamos lembrar disso, tá? Paulo também era um exilado. Estava aí, pelo que sabemos, não mais reencarnou na Terra, ou seja, ele redimiu-se, permanece na Terra, junto com Jesus aí nos planos superiores, ajudando Jesus no encaminhamento da humanidade. Mas não quer dizer que ele está preso à Terra, certo? A vida de um espírito dessa categoria, as condições de vida da sua esfera, nós não temos condições de avaliar e nem de abordar. De acordo? Comentários? Comentários finais aí, meus amigos?
Nenhum? Não, só para comentar, não, mas só para reforçar que essa interpretação que você trouxe aí desse capítulo é muito bom, muito importante. Quem nunca tinha escutado, acho que eu que te acompanho já há muito tempo, já escutei algumas vezes, mas ele essa interpretação ele cabe bastante dentro dessa ideia como é que fala? Da solidariedade entre os mundos, né? Como a Sim, gente aprende na doutrina espírita, né? Que os sim, mundos são solidários, né? E a gente aqui aprende uma parte prática dessa teoria, né? sem dúvida. Eu quero trazer um texto de Kardec, capítulo 18 da Gênese, item 6, que explica, nos dá uma ideia do porquê esses espíritos foram retirados de lá e trazidos para a Terra. Qual que é? É capítulo 18, item 6 da Gênese, da quarta edição, tá? Quarta edição, não é essa que nós usamos, que se usa aí naturalmente, não. É da quarta edição, tá? Certo. 6. A humanidade realizou, até o presente, incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação às ciências, artes e ao bem-estar material. Isso hoje mais ainda do que no tempo de Kardec. Ainda lhes resta um imenso progresso a realizar: fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Eles não poderiam, nem com suas crenças, nem com suas instituições ultrapassadas, vestígios de outra época e boas para aquele momento, até mesmo suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado tudo o que podiam, seriam atualmente um obstáculo à regeneração da humanidade, tá? Da mesma forma que uma criança motivada pelos movimentos de um mobile perde o interesse quando adulta. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação dos sentimentos. E, portanto, é preciso destruir tudo o que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho. Esse é o período no qual entramos a partir de agora, e marcará uma das fases principais da humanidade. Essa fase que está em elaboração neste momento é o complemento necessário do estado anterior, como a idade adulta é o complemento da juventude. Podia, pois, ser prevista e anunciada antecipadamente. Por isso, podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Então, o que Allan Kardec está dizendo é o seguinte: o que trouxe os exilados de Capela para cá foi exatamente a falta desse desenvolvimento entre eles lá, ou a aplicação desse grupo no seu mundo de origem, da caridade, da fraternidade e da solidariedade para assegurar o bem-estar material. Certo? Então, o nosso papel aqui trabalhando a doutrina espírita, o nosso papel é o da transformação interior, do aperfeiçoamento íntimo e, consequentemente, o da renovação da sociedade. Certo? É um duplo movimento. Então, o nosso trabalho hoje não é mais dentro do templo exclusivamente. É na praça pública. O laboratório experimental da sociedade, onde nós vamos exercitar as virtudes.
para que a mentalidade nova que nós estamos aqui sendo desafiados a incorporar se reflita nas palavras, atitudes e ações. Isso não quer dizer que nós não podemos fazer uma discussão crítica, por exemplo, em rede social, uma discussão crítica em alto nível sobre os acontecimentos que temos visto. Porque isso é da alçada da nossa cidadania, do papel de cidadãos, de engajamento no campo social para fomentar o melhoramento da sociedade, inclusive nas eleições. Porque quem vota somos nós, não são os espíritos. Então, o nosso papel, sim, nós podemos exercitar uma discussão, um debate na rede social? Sim, por que não? Ou nós temos patrulhamento ideológico de quaisquer naturezas? Mas vamos guardar na intimidade aquele conselho de Paulo, que tudo seja feito de acordo com a sã doutrina. Porque o que vai qualificar o nosso comentário ou a nossa crítica é o sentimento que nós agregamos àquelas palavras. Porque vamos lembrar, Jesus chamou os fariseus de raça de víboras. Quem observa Jesus falando dessa forma vai dizer assim, pô, Jesus se contradiz. Não, não se contradiz. Qual que é a diferença entre Jesus chamar alguém de raça de víboras ou eu chamar alguém de hipócrita? A diferença está no sentimento que está sendo empregado. Eu posso estar chamando alguém de hipócrita com um sentimento de animosidade no meu coração. Ao passo, quando Jesus chamava os fariseus de hipócritas, sem sombra de dúvidas, em seu coração não tinha nenhum sentimento inamistoso, porque Jesus é o Espírito puro, Messias. De acordo, amigos? Então, com esse comentário, com esse texto de Kardec, nós encerramos aqui o estudo. Que Jesus possa nos inspirar, amparar, orientar para que nós consigamos, nos esforcemos para realizar o melhor no nosso dia a dia. Que assim seja.